A invasão da Ucrânia deveria ser tão simples para o presidente russo Vladimir Putin. Suas forças marchariam para a Ucrânia, tomaria o país inteiro em menos de uma semana. E, por fim, daria a Putin a única vitória decisiva que consolidaria seu legado. Claro, mais de 3 anos em uma campanha que deveria durar uma semana, a Rússia ainda está longe de vencer na Ucrânia. Uma derrota russa é iminente na Ucrânia, e Putin não pode fazer nada para escapar disso. E agora os especialistas estão soando o alarme, porque a Rússia está perdendo esta guerra e Putin finalmente está encarando a derrota de frente. Isso é de acordo com a Foreign Policy, que publicou um artigo em 19 de maio destacando os muitos problemas que Putin agora enfrenta na Ucrânia. E o pior é que Putin já lidou com esses tipos de problemas antes, só que não na escala da guerra na Ucrânia. O presidente da Rússia sempre conseguiu escapar da imagem de derrota, fingindo essencialmente uma vitória e circunstâncias que sugerem uma perda russa. Existem muitos exemplos. Pegue a Geórgia. A Rússia começou uma pequena guerra contra este estado, muito menor em agosto. Em 2008, lutou contra as tropas georgianas por 16 dias. A Rússia ganhou essa pequena guerra até certo ponto. Contudo, os primeiros indícios das rachaduras agora tão visíveis no exército russo começaram a aparecer. Mesmo durante aquela luta, diferentes divisões do exército russo falharam em trabalhar juntas. Ficou claro que o exército russo, apesar de todo o seu poder projetado, era uma força legada herdada da União Soviética. E aparentemente não mais forte do que 2 décadas atrás. Putin percebeu esse problema, instituindo uma reforma militar completa. Apenas meses após a campanha na Geórgia, ele mudou a ótica. A Geórgia foi usada como exemplo por Putin de como ele iria reconstruir o exército da Rússia. Mas olhe além desses tipos de anúncios grandiosos, e você verá que a vitória da Rússia nesta guerra... A Geórgia não faz parte da Rússia, continua sendo um estado independente. Com Putin recorrendo a depender de seus oligarcas e exercendo pressão política para aumentar sua influência no país, essa não é a vitória retumbante que a Rússia esperava. Há tentativas similares de mudar a perspectiva na Síria. Por anos, Putin deu seu apoio ao ditador sírio Bashar al-Assad, aparentemente convencido de que isso dava à Rússia um lugar na mesa política do Oriente Médio. Mas em 2024, o regime de Assad desmoronou. Segundo a Carnegie Endowment, a Rússia não estava pronta para este cenário, e pouco podia fazer para ajudar Assad, além de oferecer-lhe uma rota de fuga para Moscou. Assim como na Geórgia, a ilusão do poder russo desmoronou. O que deveria ser um regime sustentado pela força militar de Putin acabou desmoronando em semanas quando enfrentou uma rebelião concertada. Agora, a Rússia é forçada a tentar limitar suas perdas na Síria, enquanto mantém qualquer influência restante dentro e ao redor do país. Todo esse contexto é importante para entender por que a Rússia está a caminho de perder a guerra na Ucrânia. Porque isso demonstra que grande parte do poder da Rússia é apenas uma cortina de fumaça criada por Putin para posicionar seus fracassos como vitórias aos olhos daqueles dentro de seu país. Como a própria política externa aponta, em nenhum desses teatros Putin conseguiu um sucesso duradouro. A Geórgia está em jogo e a presença da Rússia está desaparecendo na Síria. Ainda assim, Putin age como o vencedor. E o mesmo cenário pode ser visto se desenrolando na Ucrânia. O mundo deveria ter notado os sinais. O líder russo iniciou sua campanha agressiva contra a Ucrânia em 2014, obtendo sucesso ao anexar a península da Crimeia e trazê-la para o controle da Rússia. Mas ele também viu muitos fracassos. As tentativas de Putin de contar com forças paramilitares pró-Rússia em Donetsk e Luhansk falharam, o que significa que a Rússia não conseguiu tomar todo o território ucraniano desejado. Mais de uma década depois, Putin continua agindo como se estivesse tendo sucesso na Ucrânia, apesar de claramente não estar. Isso é evidente no desfile do Dia da Vitória, em 9 de maio. A política externa observa que as projeções de Putin eram tais que ele tentou forçar um cessar-fogo temporário. Para essas celebrações, que comemoram a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, Putin usou a ocasião para se misturar com líderes mundiais que ainda são simpáticos à causa da Rússia.
sendo o presidente chinês Xi Jinping o mais importante entre eles. Tropas russas marcharam em formação na Praça Vermelha. A Rússia não estava isolada, tinha muitos amigos. Foi a Ucrânia que acabou vacilando diante deste poder avassalador. Novamente, tudo se resume a aparências. Putin usou o desfile para tentar convencer o mundo de que a derrota da Ucrânia é inevitável. A realidade que o líder da Rússia enfrenta no terreno é muito diferente, diz a Foreign Policy. A Ucrânia não é um conflito distante como o da Síria em que ele se envolveu. A Ucrânia também não é a Geórgia. Em vez disso, a Ucrânia é, e tem sido, desde que a primeira operação militar especial de Putin falhou. Um desastre total para Putin. Um desastre tão extenso que o Kremlin não consegue mais esconder a miséria que a guerra falha de Putin está causando ao povo russo. Lentamente, e ainda não de repente, a Rússia está começando a perder a guerra, argumenta a política externa. E basta olhar através da propaganda de Putin para ver as evidências. Pegue a enorme taxa de baixas da Rússia como um exemplo. Apesar de todas as tentativas de Putin de mostrar como uma vitória russa é iminente, seu país está perdendo muito mais do que qualquer um antecipou. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia já perdeu quase 976 mil de seus soldados para a morte, ferimentos ou captura desde que Putin lançou sua invasão. Agravando essas horrendas perdas de tropas estão os enormes golpes nos arsenais de equipamentos da Rússia. Mais de 10.800 tanques da Rússia agora estão inúteis na terra ucraniana. Há 28 mil sistemas de artilharia, 22.500 veículos blindados, 28 navios, um submarino e mais de 700 aviões e helicópteros. Nada disso estava nos planos de contingência de Putin. Quando sua invasão inicial falhou, o líder da Rússia recorreu a travar uma guerra de atrito contra a Ucrânia. Aos seus olhos, as perdas massivas foram justificadas porque a Rússia lutava contra uma pequena força. No fim, a Ucrânia cederia à pressão e a Rússia controlaria todo o país. Tudo era uma questão de perspectiva. Apenas a guerra de atrito não está indo do jeito de Putin. Alguns especialistas, como o Conselho Atlântico em março, agora acreditam que a Rússia está perdendo a guerra de atrito iniciada por Putin. Também destaca a pura escala das perdas da Rússia como evidência, enquanto aponta que há uma longa história de nações menores usando táticas de atrito contra seus inimigos. O Irã fez isso contra o Iraque nos anos 80. O Vietnã teve sucesso contra os Estados Unidos da América e os próprios Estados Unidos da América viraram o jogo contra o Império Britânico séculos atrás. Agora, a Ucrânia está infligindo o mesmo tipo de dano à Rússia, invertendo a imagem que Putin quer criar de uma força russa avassaladora passando por cima da Ucrânia. Agravando esses problemas, estão outras questões que demonstram o quanto a Rússia é mais fraca do que Putin quer revelar. A economia russa é um grande problema que sustenta todas as suas falhas militares. Segundo a política externa, a obsessão de Putin em vencer na Ucrânia prejudicou tanto a economia russa que a vitória que ele almeja se tornou praticamente impossível. Putin conseguiu esconder este problema quando começou sua guerra. O influxo inicial de trabalho, gerado pela invasão da Ucrânia, estimulou o crescimento econômico russo, atingindo 5% nos primeiros meses. Relatórios recentes apontam uma desaceleração expressiva no crescimento econômico da Rússia, chegando perto da estagnação. Além disso, a guerra de Putin superaqueceu o mercado de trabalho da Rússia, a ponto de lidar com inflação na região de 10%. Com a guerra comercial entre Estados Unidos da América e China a todo vapor, Putin pode em breve enfrentar um futuro onde a queda dos preços da energia e a redução do comércio com a China destruam os últimos vestígios da economia russa. A economia russa ainda não foi destruída. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, deixou isso claro em um artigo de abril. Porém, também indica desafios futuros para a Rússia. Até 2030, diz o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Rússia terá falta de 2.400.000 trabalhadores. O número pode ser maior se Putin prosseguir com a guerra na Ucrânia. A Rússia está a caminho de perder mais de 1 milhão de habitantes até o final de 2025. Isso, somado ao declínio populacional natural, aponta sérios problemas futuros para o país.
Isso gera problemas econômicos presentes e futuros para a Rússia. Enquanto Putin precisa investir mais dinheiro em seu exército, a Rússia está gerando menos recursos e enfrentando estagnação econômica. Quanto mais Putin persistir, mais prejudicial será o presente e destrutivo o futuro. Agravando ainda mais esses problemas está a situação política da Rússia, que Putin pode oferecer ao seu povo, diz a política externa. É o putinismo sem fim. Isso seria bom se o líder da Rússia conseguisse manter sua farsa de vitória. Porém, Putin se encontra agora em uma posição onde está encurralado pela pressão política, tanto interna quanto externamente. Isso afetará o líder da Rússia. No momento, Putin tenta desviar a pressão que sofre para aceitar um cessar-fogo com a Ucrânia. Putin aparenta estar um pouco indiferente à ideia de um cessar-fogo. Ele age como se não estivesse preocupado com a possibilidade de mais sanções se recusar-se a aceitar. Ele também comentou que os atuais termos de cessar-fogo não satisfazem a Rússia, sugerindo que não tem pressa, pois acredita que suas forças estão vencendo a guerra na Ucrânia. Porém, por trás dessa fachada, ele enfrenta os problemas econômicos citados, pressão constante dos Estados Unidos da América e o custo crescente de recrutamento para seu exército. Como destaca a Fundação Jamestown, esses são problemas que se acumulam. Um acordo de paz exigiria que Putin transitasse de líder de guerra para gestor de uma complexa crise doméstica, afirma ele. E ele não está preparado para tal redução. Aí reside o canto em que Putin se colocou. Ele sabe que precisa acabar com a guerra para salvar seu país doente, mas não consegue parar sua invasão, porque fazer isso o coloca em uma posição onde ele tem que resolver os problemas que ele criou. Então ele continua persistindo com sua guerra, esperando que os desafios crescentes que a Rússia enfrenta desapareçam. Eles não vão. Esses problemas não seriam tão evidentes para Putin se a situação fosse diferente para a Rússia, diz a Foreign Policy. Se a Rússia estivesse vencendo na Ucrânia, ao tomar grandes faixas de território, Putin poderia contar ao seu povo. Eles precisariam aguentar mais alguns meses de dificuldades antes que a vitória trouxesse um grande retorno econômico. Da mesma forma, se a Rússia estivesse na defensiva, os problemas econômicos, diplomáticos e políticos internos criados por Putin poderiam ser perdoados. É o que está ocorrendo na Ucrânia. O conflito com a Rússia dificilmente trouxe prosperidade econômica, resultando em milhares de vidas perdidas. Mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pode justificar todos esses problemas, porque ele e seu povo sabem que a Ucrânia deixa de existir. Se capitular, Putin não pode fazer isso. O véu que ele usou por tanto tempo foi levantado, revelando a verdadeira face da Rússia para o mundo. Um país que é mais fraco do que qualquer um pensava militarmente, e agora está lutando sob o peso do desejo de Putin de manter a ilusão de vitória. Esses fatores podem indicar que a Rússia está à beira do colapso na Ucrânia. Mas a política externa aponta que Putin agora enfrenta dois dilemas militares-chave que tornaram a derrota da Rússia inevitável. Um desses dilemas, já mencionado aqui, é que a Rússia está lutando para avançar na Ucrânia. A evidência disso vem de Pokrovsk. Esta pequena cidade tem sido um alvo para Putin durante grande parte da guerra na Ucrânia, e é fácil entender o porquê. Pokrovsk é um dos mais importantes baluartes da Ucrânia na frente oriental da guerra. Igualmente importante por ser um centro logístico vital que a Ucrânia usa para abastecer suas tropas em Donetsk. A cidade está a apenas 6,4 quilômetros da fronteira administrativa de Donetsk, que Putin deseja alcançar. Ele tem tentado desde a invasão fracassada de 2014, pois atingir essa fronteira permite afirmar que controla Donetsk. Contudo, Pokrovsk não está mais próximo de cair sob controle russo do que quando Putin iniciou sua invasão em 2022. A situação piorou tanto para a Rússia que agora busca maneiras de contornar a cidade, em vez de lançar milhares de soldados em assaltos ineficazes. Pokrovsk é um microcosmo da situação estagnada que a Rússia enfrenta em toda a Ucrânia. Em abril, o Instituto para o Estudo da Guerra e o Ministério da Defesa do Reino Unido, Ministério da Defesa, publicaram números mostrando um declínio acentuado no território que a Rússia está conquistando. 2024.
O Instituto para o Estudo da Guerra diz isso. A Rússia reivindicou 165 milhas quadradas da Ucrânia em janeiro, com o Ministério da Defesa dizendo que eram 126 milhas quadradas. Em fevereiro, a Rússia reivindicou entre 76 e 137 quilômetros quadrados da Ucrânia, segundo o Ministério da Defesa e o Instituto para o Estudo da Guerra, respectivamente. A situação se agrava. Em março, a Rússia reivindicou entre 50 e 5,75 quilômetros e meio quadrados de território, de acordo com diferentes fontes. Esses números indicam que os avanços russos estão vacilando quando Putin não pode se permitir desacelerar. Lembre-se também que a desaceleração de março ocorreu durante o início da primavera, o que significa que o clima severo que Putin poderia ter usado para justificar o baixo. As aquisições territoriais de janeiro e fevereiro não são mais válidas. A verdade é que o ímpeto que Putin declara ter é apenas mais uma de suas cortinas de fumaça. O Telegraph destacou o quão ruim essa perda de ímpeto se tornou. A Rússia reivindicou 5 vezes menos território em março, comparado a 5 meses atrás, em meio a crescentes baixas. George Barras, do Instituto para o Estudo da Guerra, explicou o problema atual da Rússia. Você pode continuar lutando, mesmo após estar exausto, e as operações ofensivas de suas forças terem culminado. Mas você vai obter retornos marginais decrescentes, ele diz. Sua taxa de atrito vai aumentar, e você simplesmente não vai ser tão eficaz. Preste atenção na palavra culminou nessa citação. Barros parece sugerir que Putin já lançou o melhor que tem contra a Ucrânia, e não funcionou. Ele continua seus ataques usando a escória do exército russo, enquanto as pressões econômicas e de mão de obra aumentam. Quanto ao segundo dilema que a Rússia enfrenta, esse é simples: a própria Ucrânia. O Telegraph destaca a paralisação das ofensivas russas em 2025. A Ucrânia agora está em posição de lançar contra-ofensivas contra posições russas em Donetsk e outras regiões. Porque está ganhando a guerra de atrito, as forças da Rússia se tornaram mais fracas. Suas defesas seguiram o mesmo caminho. Putin, longe de ter o ímpeto que afirma, está perdendo terreno conforme seus ganhos diminuem. Como um oficial da OTAN disse ao Telegraph, como esperávamos, os ganhos russos diminuíram à medida que se aproximam de áreas mais urbanizadas, como Pokrovsk. As taxas de baixas permaneceram extremamente elevadas. A Rússia mostrou repetidamente que continuará a aceitar esse tipo de estratégia, altas perdas em troca de ganhos lentos. Essa estratégia pode ter funcionado no início da guerra, quando a Rússia ainda tinha equipamentos e soldados veteranos. Mas agora, com a escassez de equipamentos e soldados menos experientes em suas fileiras, a estratégia parece cada vez mais perigosa. E Putin parece não ter um plano B. A política externa também aponta que o dilema de Putin na Ucrânia decorre finalmente da escolha que ele fez quando sua invasão inicial à Ucrânia falhou. Naquela época, Putin poderia ter travado uma guerra reduzida ou uma guerra abrangente que atingisse duramente os civis da Ucrânia. Ele escolheu a última opção. Estima-se que a invasão da Rússia tenha tirado a vida de pelo menos 12.910 civis ucranianos. Entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de março de 2025. 682 dos mortos sendo crianças. Outros 30.700 civis ucranianos foram feridos pelos constantes ataques de mísseis, drones e bombas planadoras da Rússia às cidades da Ucrânia. O que Putin pretendia ser uma campanha terrorista contra o povo da Ucrânia saiu pela culatra. Sua brutalidade fortaleceu a determinação da Ucrânia contra a Rússia, convencendo seu povo a lutar. Se a combinação de Putin de desgaste e terrorismo era para quebrar a determinação da Ucrânia, ele descobriu que fez o oposto. Putin criou um inimigo na Ucrânia que ele não pode derrotar. Em vez disso, ele empurrou a Ucrânia mais profundamente nos braços de seus aliados ocidentais, criando um ambiente onde a inovação ucraniana causou grandes perdas para a Rússia. Atualmente, Putin depende de outros para salvar sua guerra mal-sucedida. Se os Estados Unidos da América retirassem o apoio à Ucrânia, isso poderia permitir que a Rússia reivindicasse a vitória. Entretanto,
Considerando o recente acordo de minerais entre Ucrânia e Estados Unidos da América, que aparenta ser acompanhado pela reafirmação do apoio americano aos ucranianos, essa possibilidade parece improvável. Novamente, isso é tudo culpa de Putin. Como observa a política externa, o líder russo levou a administração Trump, potencialmente simpática, além do seu limite de tolerância, com suas constantes recusas em aderir a um cessar-fogo. Os Estados Unidos da América não ajudarão Putin. Isso o deixa com uma campanha militar que está naufragando em meio a taxas massivas de baixas, impulso estagnado e uma Ucrânia ressurgente. Combine isso com os problemas econômicos e políticos que Putin criou para si mesmo em casa. E não é mais uma questão de se a Rússia vai perder a guerra na Ucrânia, é quando. Segundo a política externa, a única opção de Putin é manter o putinismo que o trouxe até este ponto. Ele apelará a uma população russa cada vez mais insatisfeita para confiar nele, apesar das evidências de uma iminente derrota russa. Se os russos começarem a se rebelar, Putin pode ser forçado a criar um estado policial, sugere a publicação. Isso ainda não está acontecendo, mas pode ser o último recurso de um homem que percebe que as imagens que ele cria tão cuidadosamente não mostram o que ele deseja. O papel de Putin como autoritário da Rússia, outrora sua força, agora se transforma em sua maior fraqueza. Afinal, Putin construiu sua autoridade projetando uma imagem de força para os russos. A guerra na Ucrânia arruinou essa imagem, fazendo Putin refletir sobre os próximos passos, mesmo que seja apenas para se salvar. O líder da Rússia sabe que seu tempo é curto. Após 25 anos governando a Rússia, Putin está buscando um sucessor para continuar seu trabalho ou assumir a responsabilidade de consertar uma Rússia devastada. Ele supostamente tem uma lista de possíveis sucessores para quando se for. Ele até começou a falar sobre o que esse sucessor precisa ser capaz de fazer, afirmando que precisarão ganhar a confiança do povo para conseguir fazer algo sério. Talvez Putin tenha acabado de entregar o jogo. Ele sabe que está perdendo e, em alguns casos, já perdeu essa confiança. Agora ele busca um plano de fuga para não ficar preso em um de seus palácios presidenciais quando a Rússia começar a pegar fogo ao seu redor. Mas o que você acha do colapso do plano de guerra de Putin? A Ucrânia provou que a Rússia não é mais do que um tigre de papel que não consegue fazer o trabalho sob Putin? Existe alguma maneira da Rússia reverter o dano que os últimos 3 anos causaram ao país? Compartilhe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no The Military Show para receber as últimas notícias e atualizações sobre a guerra da Ucrânia, Oriente Médio e outros conflitos militares globais.